Bom dia, galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula. E a videoaula de hoje é uma videoaula que a galera pede bastante aqui no canal, que é sobre a glândula tireoide. Então existem alguns mistérios que envolvem a glândula tireoide e eu resolvi preparar uma aula bem didática para vocês aprenderem um pouquinho como que funciona o metabolismo e anatomia da glândula tireoide. Vamos ver tudo isso depois da vinheta. Vai! Galera, antes de tudo, se você não é inscrito aqui no canal, clica nesse botão vermelho que tem aí embaixo, inscreva-se aqui no meu canal e aí você vai ter acesso ao maior acervo de videoaulas de anatomia humana do Brasil. Se você quiser as aulas na ordem, com materiais de apoio como e-books, podcasts e desenhos, entra lá no meu site anatomiafácil.com.br, que lá vocês encontram todo o material de apoio que vocês precisam para estudar e complementar os seus estudos de anatomia humana. Valeu? Vamos começar. Glândula tireoide. O pessoal tem uma dificuldade imensa na glândula tireoide, então eu separei um resumo bem didático para vocês entenderem questões anatômicas, como a nomenclatura e os lobos tiroidianos, a sua vascularização e produção hormonal. E ainda nessa aula a gente fala um pouquinho sobre algumas doenças da tireoide, como bócio e hipotiroidismo, e como a tireoide pode regular o seu metabolismo basal. Então vê aí a animação que eu preparei para vocês e espero que vocês gostem. Então vamos falar alguns aspectos anatômicos e vasculares importantes da glândula tireoide. Então vamos lá, cadê ela? Tá aqui, ó. Então a glândula tireoide está aqui no pescoço, tá? Então ele fica na parte anterior do pescoço. E tem algumas coisas legais que vocês precisam saber sobre a glândula tireoide, algumas informações importantíssimas. Isso vocês usam muito em anatomia, tá? Quais são essas informações importantes que vocês precisam saber sobre a glândula tireoide? Primeira coisa, toda vez que vocês veem uma estrutura que tem oide no nome, significa que é parecido com alguma coisa. Beleza? Então a glândula tireoide é parecida com o quê? A terminologia tíreo significa escudo. Oide parecido com. Então algum anatomista maluco olhou para essa glândula e falou, olha, essa glândula aqui é parecida com escudo. Então a gente vai dar o nome dela de glândula tireoide. Uma coisa que chama bastante atenção aqui é que existe uma cartilagem acima da glândula tireoide, que é essa aqui, ó, que é chamada cartilagem tireoide. Então a cartilagem tem o mesmo nome da glândula. Então aqui vocês têm a cartilagem tireoide, que é o gogó propriamente dito, e aqui embaixo vocês têm a glândula tireoide. Então aqui glândula e aqui cartilagem de mesmo nome. Então alguém olhou e achou que essas estruturas têm o formato de um escudo. Eu acho que a cartilagem tireoide tem mais o formato de um escudo do que a glândula. Então coloca aí no comentário o que vocês acham. Eu acho que a cartilagem parece mais com escudo, enfim. Mas como objetivo aqui é a gente falar sobre a glândula tireoide, vamos dar uma olhadinha aqui e falar sobre alguns aspectos importantes da glândula tireoide. A glândula tireoide, quando vocês olham aqui anteriormente, ela fica enrolada na traqueia. Então eu vou colocar aqui a traqueia. Então coloquei aqui o sistema respiratório para vocês verem uma coisa. Eu coloquei a traqueia aí, só que agora eu vou dar uma esmaecida na tireoide, só para vocês verem a posição que a tireoide fica em relação à traqueia. E essa outra cartilagem aqui, que é chamada cartilagem cricoide. Então verifiquem aqui que a traqueia e a cartilagem cricoide, elas têm relação com a glândula tireoide. Então basicamente cerca de 2/3 da glândula tireoide ficam enrolados na traqueia. E o terço superior aqui fica enrolado na cartilagem cricoide. E a cartilagem cricoide tem a parte anterior do seu anel livre aqui. Tudo bem? Então isso aqui é importante da gente salientar. Se eu voltar a glândula tireoide ao normal, aqui a gente vai verificar o seguinte, ó. A glândula tireoide, eu acho que ela tem o formato de uma borboleta e ela é dividida em lobos, onde eu tenho aqui um lobo esquerdo e o lobo direito da glândula tireoide. E esses dois lobos são unidos por uma porção central chamada istmo. Eventualmente existe também um outro lobo aqui acima do istmo,
que eu vou colocar numa imagem aqui na lateral, para vocês verem, que isso constitui uma variação em cerca de 40% das pessoas, que é chamado lobo piramidal. Beleza? Então a gente pode considerar que a glândula tireoide tem um lobo esquerdo, um lobo direito e um istmo. E aqui em algumas pessoas ele pode apresentar também um lobo piramidal. Se a gente verificar a porção posterior da glândula tireoide, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Então aqui agora a parte óssea e a medula estão me atrapalhando. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, a tireoide, ó, parte anterior, e aqui eu rodei para ver a parte posterior. No seu polo posterior, a gente observa que tem 4 olhos aqui na tireoide, certo? Que são as glândulas paratireoides, onde eu tenho 2 superiores aqui, ó, e 2 inferiores. Então, geralmente, elas estão em número de 4, beleza? Então, são as paratireoides superiores, uma direita e uma esquerda, e as paratireoides inferiores, também uma direita e uma esquerda. Então, as paratireoides ficam agregadas à porção posterior dos lobos da glândula tireoide. É importante que elas estejam aí, porque tem um hormônio produzido pela paratireoide, que é o PTH, o paratormônio, que ele regula o metabolismo do cálcio corpóreo, juntamente com o hormônio produzido pela glândula tireoide, que é a calcitonina, tá? Que é assunto para outras aulas, não para essa aqui. Tudo bem? Para você entender como que a gente tem a síntese e liberação dos hormônios tireoidianos, você tem que entender a questão vascular da tireoide. Então eu vou colocar aqui o sistema circulatório agora. Não se assustem, tá? Quando a gente fala sobre a circulação da tireoide, a gente tem que entender o seguinte. Toda glândula endócrina, e no caso a tireoide é uma glândula endócrina, ela precisa de produtos para secretar os seus hormônios. Quais são os produtos que a glândula tireoide precisa para produzir e secretar os seus hormônios? Os produtos que a tireoide precisa para produzir os seus hormônios são basicamente 2. São o iodo e a tirosina. O iodo e a tirosina são os elementos fundamentais para a produção dos hormônios tiroidianos. Beleza? Então, como que o iodo e a tirosina chegam à glândula tireoide? Super fácil, ó, através do suprimento arterial. Então, vocês sabem o quê? Que o coração bombeia o sangue nas artérias e as artérias levam o sangue para todos os órgãos do corpo. Se a glândula tireoide é um órgão, ela recebe suprimento vascular, certo? Arterial. Como que chega esse suprimento vascular arterial? Super fácil, ó. Olha essa artéria aqui, ó. Essa artéria aqui é chamada artéria subclávia. No caso, essa aqui é a subclávia direita. Observe essa artéria aqui, ó. O caminho que ela faz, ó. Essa aqui é a artéria tiroidiana inferior, certo? A artéria tiroidiana inferior, como vocês podem ver, ele é um ramo da artéria subclávia, ó, dos dois lados. Ó. Então, tem aqui a tiroidiana inferior. Então, a tiroidiana inferior é um ramo da artéria subclávia. E aqui na porção superior, a gente vai observar o seguinte, ó. Então, aqui, para a gente verificar, ó. A tireoide, ela tem esse polo superior aqui, ó. E esse polo superior vai ser irrigado. Olha só que legal, ó. Essa artéria aqui, que é a carótida comum, quando ela chegar na altura do bulbo carotídeo, ela se ramifica em carótida interna, que vai para o sistema nervoso central, lá para o crânio, né, para o cérebro, e em carótida externa. O primeiro ramo da carótida externa é chamada tiroidiana superior, certo? Então a gente verifica o seguinte aqui, ó, que o polo inferior da tireoide, ele é irrigado principalmente pela tiroidiana inferior, que é ramo da subclávia. E o polo superior da tireoide é irrigado pela tiroidiana superior, primeiro ramo da carótida externa. Então, a tirosina, o aminoácido tirosina e o iodo, eles entram na tireoide. Eles devem entrar na glândula tireoide por transporte ativo através de uma bomba de iodo, chegando através das artérias tiroidianas inferior, média e superior. Beleza? Então eles vão entrar e aí a glândula tireoide sintetiza os seus hormônios, que são o T3 e o T4.
Então, o que significa T3? T3 significa que a tirosina ela está unida a 3 moléculas de iodo. Por isso tem o nome T3, que isso significa triiodotironina, que é um dos hormônios tiroidianos. O T4 significa que eu tenho a tirosina unida a 4 moléculas de iodo. Por isso que ela é chamada também de tetraiodotironina ou tiroxina. Então esse T4, que é a tiroxina, ele é produzido em maior quantidade, só que o T3 ele é mais potente. Tá? Então a gente observa que esses hormônios tiroidianos eles só serão produzidos mediante a chegada de iodo e tirosina na tireoide através da circulação sanguínea. Então isso é um fator vascular importantíssimo para a gente determinar a atividade da tireoide. Sabe por quê? Porque a tireoide é a única glândula endócrina do seu corpo que ela armazena o seu produto de secreção. Ela armazena 3 meses de iodo. Então o iodo entra aí dentro da sua tireoide por transporte ativo e ele é armazenado dentro da tireoide. E esse iodo vem do sal de cozinha e vem de frutos do mar principalmente. São boas fontes de iodo. Eles chegam através da circulação sanguínea pela artéria tiroidiana inferior e pela tiroidiana superior. E aí ele vai ser armazenado aí dentro da tireoide para quê? Para eu ter a produção dos hormônios tiroidianos juntamente com a tirosina, tá? Se é que vocês me entenderam. Existe uma doença da tireoide, que é o bócio, que é uma doença exclusiva da tireoide. Mesmo quando você tem hipo ou hipertiroidismo, tanto faz, que eu posso ter doenças autoimunes dessa glândula, eu posso ter o inchaço, eu posso ter o aumento de volume da tireoide, que é chamado bócio. O bócio é quando você tem um aumento de volume, é quando a glândula enche. Então eu vou pôr uma foto aqui de uma pessoa com bócio. Aquele presídio lá em Brasília, que é o presídio da Papuda, ele tem esse nome porque a dona do terreno onde foi construído o presídio, ela tinha bócio. Eu não sei o que ela tinha, não faço a mínima ideia do que ela tinha, mas ela tinha bócio, tá? Porque as pessoas faziam bullying com ela e chamavam ela de papuda. Por quê? Porque ela tinha o inchaço da glândula tireoide. Então ela tinha um papo grande, tá? Ela era uma papuda, tá? Ela tinha um papão, porque aquilo era um bócio. Essa característica, né, do bócio era muito comum na década de 70 e 80, porque o sal de cozinha não era iodado e existiam poucas fontes de iodo para as pessoas. Hoje em dia não, você come alguma coisa com sal, você já tem iodo, que é a matéria-prima fundamental para a formação do hormônio tiroidiano, tá? Dos hormônios tiroidianos. E frutos do mar também são boas fontes de iodo, tá? E é interessante isso, essas características, tá? Então a glândula tireoide pode armazenar o seu produto de secreção por 3 meses. Só que depois de produzido e sintetizado, os hormônios T3 e T4, eles têm que sair da tireoide e eles têm que chegar em todo o seu corpo, em cada santa célula do seu corpo, esse hormônio tem que chegar através da circulação sanguínea. Por quê? Porque os hormônios tiroidianos eles regulam a taxa metabólica basal, que é a velocidade com que suas células vão queimar energia, vão queimar glicose e oxigênio. Então é a mediação da queima de glicose e oxigênio, né, do ciclo de Krebs e da glicólise anaeróbia, ele é feito através dos hormônios tiroidianos. Beleza? Então, cada santa célula do seu corpo tem receptores específicos para T3 e para T4. Lembrando que o T3 e o T4 são hormônios lipossolúveis. Então, os receptores não estão na superfície da célula, porque por serem lipossolúveis, eles já são absorvidos pela membrana celular, normalmente, e os receptores de T3 e T4 ficam no interior, ficam no citossol das células. Beleza? E como esses hormônios já produzidos saem da tireoide? Super fácil, ó. Eles saem da tireoide através da veia tiroidiana inferior, que drena o polo inferior e médio da tireoide, tá? E aí ele drena para a braquiocefálica, beleza? Isso aqui é interessante da gente observar, porque depois que drena, já vai direto para o coração e é liberado para toda a corrente sanguínea, tá? E essa aqui que é a veia tiroidiana superior,
que drena para a veia jugular interna, tá? Então, a veia tiroidiana superior drena para a jugular interna. A veia tiroidiana inferior drena para a braquiocefálica. E depois disso, ó, já está na corrente sanguínea, já está circulante. E aí o T3 e o T4 eles ficam circulantes e eles podem chegar em todas as células do seu corpo para regularem o chamado metabolismo basal. Então esses são aspectos importantes sobre a anatomia da tireoide, vascularização e produção de seus hormônios. Se você gostou dessa aula, ela te ajudou, já sabe. Dá aquele joinha básico aí embaixo e se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Aí você recebe todas as minhas videoaulas diretamente aí na sua box do YouTube. Eu tenho outras mídias sociais como Facebook, Instagram, um monte de coisa. Entra lá e todos os links estão aqui na descrição deste vídeo. Valeu, galera! Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Eu fui!